Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já tinha um canal no YouTube chamado Papo na Boa, e eu falei, por que eu não transformo num podcast? Um podcast que hoje ele é mais generalista. Tem um outro podcast, é o Business Plan Talks, que é um podcast de negócio para falar de empresários do Ceará. Até bilionários já passaram lá pelo podcast. Tem 9 bilionários no Ceará, né? É mesmo? Então, criando esses dois podcasts, eu senti as dores de todo mundo que vai começar um podcast. Sempre fui um cara de fazer eventos por onde eu passei, até trabalhei com o Caio Carneiro, a gente fez muitos eventos juntos, e não existia encontros para as pessoas trocarem informação e fazer network. E eu vi uma brecha aí, não tem. E aí o Podcast Experience nasceu como esse evento. Eric Moreira, empresário, produtor de conteúdo, idealizador do Hub X Studio, fundador do Podcast Experience, um dos maiores eventos para produtores de conteúdo no Brasil. Podcast Experience é uma imersão do mundo de podcasts. Para quem já tem podcast, para quem quer ter, para quem é criador de conteúdo e quer estar levando seu conteúdo para mais pessoas. O maior evento de podcast da América Latina. Na primeira edição, lá em Fortaleza, a gente pensou, cara, a gente tem que trazer alguém de peso. E aí a gente entrou em contato com o Lucas Zafra e o Kaique do Primo Cast, nem conheciam a gente, eles foram pra Fortaleza e deu certo. Na segunda edição a gente já fez em São Paulo. Qual é a sua visão sobre o mercado de podcasts? Existem 3 tipos de convidado para um podcast, os 3 As. Primeiro A, autoridade, o ginecologista mais respeitado de Fortaleza. Beleza, o cara tem 80 anos, mas não tem nem rede social. Esse cara não tem audiência, concorda? Sim, mas tem autoridade. Autoridade. Segundo tipo de convidado é que tem audiência, o cara que tem 10 mil seguidores, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Terceiro é o de apoio. Você pode trazer pessoas que podem ser possíveis patrocinadores e parceiros. Você mesclando nesses 3 tipos de convidados, você começa a construir uma jornada boa. O Eric Moreira é criador do Podcast Experience, a primeira comunidade que reúne o ecossistema de criadores e produtores de podcasts no Brasil. Ele é formado em Direito, empreende em negócios ligados à produção de conteúdo, além de ser host dos seus 2 podcasts. Conversamos sobre a sua trajetória e sobre todos os temas que envolvem o mercado de podcasts no Brasil. Eric, obrigado pela presença e direto de Fortaleza, hein? Fortaleza, Ceará, direto pra essa friaca aqui de São Paulo, que tá demais, hein? Não, e você pegou uma semana específica, cara, que talvez seja a temperatura mais baixa do ano em São Paulo. Você deu sorte. Me falaram isso. Quando eu cheguei no aeroporto 6 da manhã e senti, vi que o negócio era sério. Ô, Eric, primeiro, obrigado pela presença. A gente tava querendo marcar esse episódio há um tempo e eu admiro muito o seu trabalho, porque você é um cara que está puxando o ecossistema e a comunidade de podcasts, né, do formato podcast no Brasil, né, com o Podcast Experience, né? Mas, cara, eu queria saber qual foi o primeiro podcast que você tem memória de ter visto ou ouvido e que te inspirou? Cara, primeiro eu quero dizer que eu tô felizaço de estar aqui e hoje o teu podcast, pra mim, é um dos mais profissionais em formato de conteúdo, estética e estratégia. Tem muita coisa por trás que o pessoal que tá lá na audiência não vê e não entende, né? Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já tinha um canal no YouTube chamado Papo na Boa. É uma expressão que eu falo muito, né? Na boa, na boa isso, na boa isso. E eu tinha esse canal desde 2015 para falar de gestão, de vendas, de empreendedorismo, mas não era um podcast. Eu convidava alguém para um escritório, num cowork, gravar um papo de 15, 20 minutos para ter um papo leve. Não tinha aquela consistência que hoje todo mundo sabe que o YouTube demanda. Veio a pandemia, né? E todo mundo se virou para o digital, para as lives de sertanejo, para os podcasts. E eu falei, por que eu não transformo o Papo na Boa num podcast? Então, o primeiro contato com o podcast nesse formato que a gente tem hoje de videocast foi com Flow e PrimoCast. E aí, quando eu comecei a pesquisar para querer entender mais sobre o podcast, eu encontrei um cara da escola do podcast lá de Curitiba, que era mais do áudio, o Edward, e o teu podcast. É tanto que eu acompanho toda vez que tu fazia o workflow do teu podcast, cara, isso aqui é interessante, vou colocar newsletter, olha isso, e foi seguindo. Então o teu podcast foi uma grande escola para mim, há 2 anos atrás, e você é um cara que já tá no mercado há muito tempo, né? Tô desde 2010, meu primeiro episódio foi em 2010 com o Mandy Arena, né, e eu modelei aquela geração de podcasters, né, pré-Joe Rogan, inclusive, Sim. né, então, mas era um pessoal do Vale do Silício, que estava falando sobre tecnologia e inovação no YouTube, né, nem se falava tanto como podcast, mas como shows na internet ou videocasts, e depois foi migrando o formato e foi evoluindo, né, mas Eric, você foi migrando de uma carreira, né, do mundo jurídico, né, de uma carreira mais tradicional, e você foi equilibrando isso com o crescimento da tua participação em produção de conteúdo digital, né?
Como que foi essa trajetória? Total. A gente, como muitos brasileiros, eu me formei no terceiro ano com 16 anos de idade. Pô, 16 anos de idade, poucas pessoas sabem o que querem da vida, né? Eu formei com 16 também. 16. Ensino médio, né? De ensino médio. Então, não sabia muito bem o que fazer, fui fazer direito. Depois descobri que não era minha paixão era estar com gente, eventos, criação de conteúdo, e depois vieram outros negócios, mas sempre voltado para estar com gente, criando conteúdo, e depois vindo às redes sociais veio muito disso. E aí veio o Papo na Boa, um podcast que hoje ele é mais aberto, generalista, e hoje eu só tenho ele aberto, generalista, que a gente sabe que quem fala com todo mundo não fala com ninguém, porque eu tenho outro podcast que a gente criou logo em seguida, que é o Business Plan Talks, que é um podcast de negócio, e para falar de empresários do Ceará. Então, recebe um ou outro de fora, mas a maioria para falar de empresários do Ceará, milionários e até bilionários que já passaram lá pelo podcast. Tem 9 bilionários no Ceará, né? É mesmo? Então a gente bateu um papo bacana e para entender o plano de negócio dos empresários, como eles chegaram onde chegaram, para entender isso. Então, criando esses 2 podcasts, eu senti as dores de todo mundo que vai começar um podcast. Será que eu faço ao vivo ou gravado? Será que eu monto um estúdio ou alugo um estúdio? Será que eu faço por temporada ou direto? Todas essas dores, né? Eu, como formado em direito, advogado, e tendo outros negócios, não era da área do marketing, nem do jornalismo, e aí eu fui pesquisar muito o que estava acontecendo. Sempre fui um cara de fazer eventos por onde eu passei, nas empresas por onde eu passei, e eu vi que tinha muitos cursos bacanas para falar de podcast, mas não existia, ou muito pouco, encontros para as pessoas trocarem informação e fazer network. E eu vi uma brecha aí, não tem. Eventos de finanças, tem milhares. Sim. Eventos de inteligência emocional, milhões. Eventos de qualquer outro segmento, tem muitos, e não tinha nada acontecendo nesse mercado. E o primeiro evento nasceu em 2022, como um evento em imersão, depois que veio a comunidade, que a gente pode falar um pouco mais pra frente. Mas foi muito pela minha dor pessoal de não ter com quem conversar. Quem é podcaster vive muito numa bolha, né? Na sua bolha, na sua produção, no seu estúdio, não conversa muito com outras pessoas. E eu senti a necessidade de trocar informação com outras pessoas, porque a mesma dor é daquele cara lá. Sabe que eu remeto pro meu começo em 2010 e não tinha referência, né? Então a gente foi descobrindo, né? Já como fazer vídeo no YouTube, como eu disse, até acho que antes de começarmos a gravar. O meu primeiro vídeo no YouTube era numa época de que o YouTube só podia receber vídeo de até 10 minutos. Depois, né? pouco tempo depois, até 15 minutos, e depois ficou livre, né? E naquela época, em 2010, o que estava acontecendo, eu fiz engenharia, eu venho do mercado de tecnologia, inovação e startups, né? O que aconteceu naquela época era o início dos eventos de startups e de pitch de plano de negócio de startups. Então o ecossistema, né, das startups que estavam crescendo de 2008 em diante, na verdade, os eventos, os meetups que a gente fala, né, enfim, estavam se organizando naquele momento, né? E é o que está acontecendo agora, 10, 12 anos depois, com o cenário de produção de conteúdo digital no formato de podcast que você está organizando. Então eu acho que tem um mundo inteiro, né, para se explorar. Sim. Que você está descobrindo e de certa forma produtizando, além de formar comunidade, né? Você meio que desbravou lá atrás, como você falou, não tinha referência. Quando eu comecei eu já tinha referências que Sim. eu poderia modelar e seguir. Quando você começou lá atrás você teve que criar, e hoje você olhando para trás, eu acho que tenho certeza que você empacotou muita coisa hoje que você começou lá atrás, mas que hoje está mais maduro e mais desenhado, né? Com toda certeza. E aí o Podcast Experience nasceu como esse evento e foi uma ousadia, tá? A gente organizou esse evento em 40 dias. Lá em Fortaleza. E a gente pensou, cara, a gente tem que trazer alguém de peso pra cá, pra galera tá afim de vir. E aí a gente entrou em contato com o Lucas Zafra e o Kaique do Primo Cash, nem conheciam a gente, mas olha um detalhe, como a importância, até pro podcast ter um seu Media Kit profissional, que a gente pode falar um pouco mais disso, importância de ter uma identidade visual bacana e mostrar um projeto bacana. O Lucas, até hoje, ele fala, cara, eu só dei moral pra vocês porque eu vi que parecia ser um projeto organizado. E a gente marcou uma call, explicou o projeto, e na primeira edição eles foram pra Fortaleza, foi um dia inteiro para falar de cortes, YouTube, algoritmo, oratória, tudo que envolve ali um podcast, o dia inteiro, mas com uma pegada diferente, viu, Léo? A maioria quem gosta de participar de eventos sabe que a maioria desses eventos são muito professoral, né? O cara passa o dia lá escutando palestra. Só recebendo, né? Só recebendo. E a gente tem que fazer um negócio diferente. Então a gente baseou em 3 pilares principais, né?
conhecimento, que é importante ter, né? Você que está há muito tempo, mas está aprendendo o tempo todo ainda, né? Sim. Algumas experiências bacanas. No primeiro evento a gente colocou, Léo, um podcast dentro lá em Fortaleza tem um podcast que o cara faz dentro do óculos de realidade aumentada em 360. Então o cara olha aqui e a visão dele está no meio da mesa e ele olha aqui o convidado e o host. Então a gente fez várias experiências bacanas. No conhecimento, palestras, painéis e o network nem se fala, né? Sai o podcast desse evento, sai o estúdio com o podcast. Então o networking evento nem se fala, que é o mais importante no podcast, que a gente pode aprofundar aqui também. Eu vi a identidade visual do podcast, da primeira edição do Summit do Podcast Experience, né? E também eu tive a mesma impressão quando eu vi. Eu fui impactado por esse material. Você tentou falar conosco, eu acho, também sim, aqui, sim, e a gente não conseguiu. Como era um Instagram novo, né? Também, às vezes, caía naquela caixa de inbox lá diferenciada. Sem ter autorização e tudo mais. Mas de cara dá pra ver que vocês foram muito cuidadosos com o logo, com a marca, com a identidade visual. Sim. Então foi muito profissional desde o começo. Mas você traz um pouco da experiência do que você já tinha dito de montar evento, de estar juntando pessoas, porque o Podcast Experience não foi a primeira experiência em fazer um evento, né? Não, eu vim da indústria da venda direta, né, do marketing e relacionamento, então até trabalhei com o Caio Carneiro, a gente fez muitos eventos juntos. Então essa foi uma escola, né? Eu acredito que foi uma escola muito importante de entender o que as pessoas gostam num evento. Então a gente trouxe um pouquinho dessa pegada para o Podcast Experience e deu certo. Na segunda edição a gente já fez em São Paulo, no Dia Nacional do Podcast, que é dia 21 de outubro. Tem muita gente que não sabe isso, né? Sim. 30 de setembro é o Dia Internacional do Podcast, dia 21 de outubro é o Dia Nacional, porque foi a data que o primeiro podcast foi lançado em 2004, vai fazer 20 anos, vai fazer 20 anos agora, né, desse termo podcast aqui no Brasil. E sem entrar em polêmicas, né, quando a gente começou há 2 anos atrás, Léo, a gente falava que a gente fazia podcast no YouTube e a galera raiz falava, não, isso aí não é podcast. Podcast é só áudio. Você é youtuber, podcast é só áudio. Aí beleza, eu entendia, queria trazer para perto, mas o mercado mesmo tomou conta disso. Todo mundo chama podcast, então podcast, né? Então o termo videocast não se popularizou. Sim. Então a gente usa podcast sim, né? Eu também acho. Qual, na sua visão, com esse contato todo fomentando a comunidade, qual é a sua visão sobre o estado atual do mercado de podcasts, né? Olhando pelo espectro, de uma ponta você tem os mainstream e de outra ponta você tem os de nicho. Toda vez que alguém vem falar com a gente, cara, Eric, quero criar um podcast, a primeira coisa que a gente fala é pra quê e qual é o objetivo. Tendo isso, vamos decidir aqui, a gente até recomenda que seja nichado e subnichado. Vou dar alguns exemplos que a gente tem um estúdio lá em Fortaleza também fizeram. Por exemplo, 3 caras procuraram a gente, um veterinário, um zootecnista e um agrônomo. Queriam criar um podcast do agro nordestino. Então, nichado e subnichado. Uhum. Só que eles tinham dificuldade quando ele veio falar com a gente, cara, como é que eu vou tracionar isso? Porque 2 tinham um perfil fechado no Instagram, com 800 seguidores, porque a gente sabe que o podcast precisa da tua audiência, da pessoa física, para começar a tracionar. Isso. Você puxando collabs e por aí vai. E o outro tinha 1000 seguidores e postava um pouquinho. E a gente, entendendo que em Fortaleza, Ceará, não tinha ninguém falando do agro, tinha vários podcasts de futebol, de entretenimento, mainstream, mas do agro não tinha nenhum. A gente criou até uma estratégia de criar um grupo do WhatsApp para estar só informando sobre o podcast, flyer do episódio, tipo a newsletter que você faz, sim, mas no WhatsApp. E na primeira semana já tinha 300 pessoas, 3 meses depois já tinha 700. Então, cara, pessoas que nunca pensaram em ter produto no digital já estão pensando em fazer infoproduto e eventos presenciais, 3 meses de projeto. Então, a força do nicho. Claro que o nicho agro ajuda muito, mas tem outros exemplos. A gente tem um podcast que é o Prontas para Parir, Jornada da Gestante. Já conseguiu patrocínios e tal. Então, a importância do nicho talvez aquela pessoa não vai ter uma audiência gigantesca, como um podcast mainstream, mas quem consome você ali é fiel e tudo que você produzir vai estar te consumindo. E acho que o desafio de você ver qual o seu canal ou seu diferencial de distribuição no início desse nicho, né? Sim. Então, se você tem uma base de e-mail ou lista de contatos no WhatsApp para formar um grupo e por aí vai, né? Porque se você não pegar algum tipo de microtração inicial com um público fiel para começar a sinalizar a frequência de usuários ou de ouvintes ou de espectadores frequentes para o YouTube e Spotify, fica difícil do algoritmo entender a relevância, porque aquela primeira audiência, ela vai vir e vai ter uma retenção relativamente boa.
Total. e vai sinalizar o algoritmo depois para expansão, né? E criação de conteúdo nada mais é do que você criar um ecossistema. Podcast, então, nem se fala. Então, quando você cria... Eu gosto muito do termo empilhamento de distribuição, que eu acho que até já escutei em alguns episódios de pessoas que passaram por aqui. O cara te vê na newsletter, o cara te vê no grupo do WhatsApp, o cara te vê no Stories, no TikTok. Vai Exato. começando a empilhar isso, aquilo vai fixando na audiência um comportamento fiel de consumir você. Então a gente fala que podcast é criação de comunidade, né? Você faz muito bem isso com a sua newsletter, que eu acompanho, e nos outros canais também. Então, nicho acho que é um dos primeiros pontos. Você vai criar um podcast, pense em algo que você gosta de falar, que você talvez é bom nisso, e vai por aí. E de preferência e quase mandatório que você tenha autoridade naquele nicho, né? Que senão vai ficar difícil de pegar também tração em respeito da audiência inicial, né? Sobre isso, até o PEX, a gente está aqui com a gente também, que vai fazer um evento da terceira edição, ele fala muito isso, que existem 3 tipos de convidado para um podcast de bate-papo, entrevista, que existem outros formatos, mas os 3 As. Primeiro A, o A de autoridade. Então, dando um exemplo lá do Prontas para Parir, quando ela foi começar a falar da jornada da gestante, ela não tinha autoridade, ela é uma fotógrafa de gestante de newborn. E a gente falou assim, cara, chama o ginecologista mais respeitado de Fortaleza. Beleza, o cara tem 80 anos, mas não tem nem rede social. Esse cara não tem audiência, concorda? Sim, mas tem autoridade. Autoridade. Então, chamou o cara, já é uma chancela para convidar outras pessoas. Olha quem veio no meu podcast. Sim. Então, autoridade. Só que se você não tiver audiência, vai ficar falando com as moscas. Então, o segundo tipo de convidado é que tem audiência. O cara que tem 10 mil seguidores, 20 mil, 100 mil, 200 mil. E o importante é que muita gente escorrega aí, convida pessoas que têm audiência, mas não combina uma collab do flyer do episódio, não combina, vai ter 5 cortes, você pode aceitar 2, 3 ou todos. Não combina, aí o cara não aceita nenhuma collab, então essa audiência em nada, mesma coisa. E muito tem a ver, e pra mim é sempre assim, tá? Quando uma collab não é aceita, ninguém nega uma... Assim, se alguém que eu respeito e admiro me coloca numa collab, sem dúvida que eu vou aceitar. Então, se você não constrói a tua autoridade pro degrau que você tá em relação ao teu convidado não tiver próximo, provavelmente ele não vai aceitar. Então você vai crescendo, porque se você tiver, eu já vi podcast que trouxe gente famosa, que não aceitou collab e desperdiçou. E a audiência foi de 1000 views de um cara que tem 5 milhões de seguidores. E aí, mas o detalhe, às vezes, também não é só porque o cara não quer, é porque todo mundo tem a sua régua de produção de conteúdo, concorda? Também. Então o cara, meu feed vai ficar assim bonitinho, então eu não consigo você meter uma collab aí no momento que eu não Sem poderia. combinar, né? Então a importância de fazer o acordo e combinar. Cara, Sim, que também. dia fica bom pra eu colocar uma collab, você aceitar e ficar de boa pra você? Você sempre pergunta. Eu pergunto no primeiro contato que a gente teve a primeira vez, Sim. você falou exatamente isso, essa frase ficou na minha cabeça. Cara, eu tô com uma regra de conteúdo aqui. Tem patrocinador, e eu não vamos posso segurar furar. aqui pro dia tal. Beleza, pronto. Eu aprendi isso, sempre perguntar pra quem vai fazer exatamente Boa. o que deixa claro, e o que é acordado não é caro, né? Falta o terceiro A. Terceiro é o de apoio. Então, autoridade, audiência e apoio. Dentre esses convidados que você vai trazer nos episódios, você pode trazer pessoas que tenham fit com o teu projeto, com o teu podcast, mas que podem ser possíveis patrocinadores e parceiros. De novo, o Prontas para Parir lá da gestante. A gente falou, cara, por que você não traz a diretora regional da Unimed de maternidade para entrevistar no podcast, bater um papo, e depois, ela gostando, você vai apresentar. Você não quer ser parceira do projeto? Então, você vai chamando alguns que podem ser possíveis apoiadores. Eles vêm, participam, você prestigia ele, cria conteúdo, gera autoridade para ele, e aí você conversa sobre parceria e patrocínio. Então, para mim, você mesclando nesses 3 tipos de convidado, autoridade, audiência e apoio, você começa a construir uma jornada boa. E acho que com um feeling de filtro do fit de qualquer um desses 3 As, com o momento do teu podcast e da tua audiência. Sim, né? sim. Porque eu já vi também podcasts errando de trazer tipos de convidados que não combinam numa régua de sequência de episódios, que daí você vai gerar interesse para, mesmo que você seja de nicho, né? Você vai gerar interesse para sua audiência num episódio, e aí você analisa o analytics, né? Retenção, Sim. CTR, por aí vai, opa, isso aqui pegou, né? Daí você vai tentando modelar uma sequência de pautas e convidados similares. Sim. Se você variar demais, o cara não volta, e aí você vai perdendo a retenção, né? Esse é um problema que eu tenho no Papo na Boa. Numa semana tem um senador da República
na outra semana tem as meninas do OnlyFans. Ah, Então, é uma loucura, me dá até mais audiência, Sim. porque são assuntos polêmicos e tudo, mas vai muito no que você disse. O cara veio por aquele episódio, mas no próximo não tem nada a ver. E até eu queria saber a tua opinião sobre todo mundo que vem começar. Eu recomendo assim, cara, em vez de fazer um podcast direto, semanal, faz uma temporada, 6, 8, 10 episódios. Vamos desenhar essa temporada, todos os episódios, já pensar quem vai convidar, porque vai fazer muito mais sentido. Cada episódio linkando com o outro. sim. Se você fizer essa temporada e gostar e tracionar, manda brasa e vira direto. Se você vê que tem algumas coisas para ajustar, pode dar um tempo de um mês ou 15 dias para uma segunda temporada. Olha os dados, né? Olha os dados, analisa o que precisa melhorar ou não e vai para outra temporada. Em vez de começar, você que faz semanal aqui também, eu também, né? Tenho 2 podcasts semanais, então é uma loucura, né? O pessoal pensa que podcast é só chegar, sentar e gravar. Cara, o Longe difícil disso, né? é o de trás das câmeras. Pô, É estratégia, é gestão de agenda, cara. já é muita coisa, gestão de Puta que agenda. pariu. Aquela imagenzinha do iceberg nunca faz tanto sentido, que é só a pontinha, gravar, né? Então, gravar podcast, ter um podcast não é só chegar, sentar e gravar. E até outro papo que eu tava tendo esses dias, que uma coisa, eu acho que uma impressão errada que as pessoas trouxeram pro Brasil, modelando Joe Rogan, que podcast nesse formato de bate-papo, quando você começa nesse formato, você sempre tem que trazer convidado. Eu falo até, e eu já vou até começar a testar nos meus, tem episódio que eu quero falar 30 minutos e vou fazer sozinho. O Igor do Flow já faz Sim. isso, né? Acho que o Vilela também já faz. Então, não ficar preso a convidado, que você pode ficar maluco, né, velho? Ou, mesmo com convidado, criar variantes. Então, por exemplo, né? Aqui, o meu público, ele é 28, 44, 2/3 masculino, sudeste, classe AB+, Tá bem definido, né? mercado de tecnologia e inovação, marketing, publicidade e mercado financeiro. Então, eu tô falando com um core de público, muita gente do mundo empresarial, empreendedores desses segmentos, e muitas vezes são pessoas decisoras. Sim. Então, por isso que as marcas que hoje patrocinam o meu podcast são marcas muito B2B. Então, Alice, Plano de Saúde, né, DocuSign, né, então tem uma outra marca também, uma startup grande fechando agora com a gente e tal. Então, ele vai muito nessa linha por ter um público muito definido, né? Se a maioria das pessoas fizesse esse estudo que tu faz, do seu cliente ali ideal, da tua audiência, seria muito mais simples dele conseguir parcerias, projetos. As pessoas nem têm isso. E tá tudo lá no YouTube, tá Exato. tudo direitinho, é só fazer o analytics direitinho, né? E aí, o que eu tô variando, né? Então, 80% dos meus episódios atendem a essa audiência com empreendedores, com pessoas de tecnologia e inovação, ou empreendedorismo em geral, liderança, um pouco de alta performance. Então, por exemplo, meu episódio que é lançado amanhã é com uma neurocientista, recentemente com o Dr. Thiago Volpe, que é um dos líderes de medicina de longevidade, para falar sobre biohack, falar um pouco sobre alta performance para empreendedores e tudo mais, né? Mas eu trago também podcasters para falar um pouco dos workflows e bastidores de podcasting e faço episódios especiais. Então, por exemplo, Ou seja, você criou tipo séries, né? eu tenho um tipo de episódio que eu coloco as 4 pessoas, eu loto essa bancada, então às vezes eu chamo um co-host e 2 convidados, por exemplo, da indústria fitness. Então eu fiz a explosão do fitness, um episódio com o Felipe Franco, né, influenciador fitness, deputado e por aí vai, né? A Mariane Morelli, sócia da Suplay, que tem a Max Titânio, né, que patrocina os maiores fisiculturistas brasileiros. Já teve lá no nosso estúdio em Fortaleza. E a Ana Paula Graziano, que é sócia do Arnold Schwarzenegger no Brasil, organizadora do Arnold Sports, maior feira de fitness da América Latina. Então a gente fez uma mesa redonda para falar sobre o crescimento do mercado fitness, sobre a ótica de negócios. Então, na visão de um influenciador, de uma líder da indústria de suplementos e da maior empresária de eventos no segmento, mas business. E né? esse tipo de episódio, ele fica muito rico, né? Muito. Porque são visões diferentes, uma mesa redonda, Tripla collab. tripla ou quádrupla collab e ainda tem outro detalhe, né? Só tem um detalhe, quer dizer, que tem gente que eu acho que erra nisso. O cara faz um episódio com 4 pessoas mega especiais e aí faz 30, 40 minutos. Cara, não dá nem tempo da pessoa falar. Aí é uma arte de você fazer a conversa girar e não ficar uma coisa chata de você fazer a mesma pergunta para todo mundo. Sim. Então você tem que estimular eles falarem entre eles e fazer as perguntas, né? Então é uma outra dinâmica. E isso é bacana que você já tem definido isso. Tem tipos de episódio que às vezes tu tá, porra, eu quero conversar
episódio só com uma pessoa. Aí você mete, cara, cansei disso aqui, vou fazer uma série aqui. Você vai variando, né? Isso é bacana. Eu fiz um de Growth, né? Então, com o vice-presidente da Insider, de Tecnologia, Inovação e Dados, Rafael Kiso, né? Não precisa nem falar, né? Um dos líderes em ciência de dados. A gente usa aquela pesquisa que ele compartilhou sobre o podcast. E o Bernardo Brandão, que é o CMO da RD Station. Então a gente fez um episódio riquíssimo de growth, muito técnico. Tô marcando um agora de marketing de influência. E tem um que tá na fila para falar sobre cultura pop, cultura nerd, com um sócio da CCXP, uma atriz que fez série da Netflix, que eu não posso falar ainda o nome, e um influenciador do segmento, né? Então, essa dinâmica de variando, eu tenho visto que está empilhando um crescimento de audiência, né? E vai deixando rico, né? Sim, sem dúvida. Vai deixando rico. Voltando ainda para aquela tua pergunta, se tu perguntou se no Brasil estava saturado, né? Eu acabei não complementando. A gente acompanha, quando a gente criou o primeiro evento do Podcast Experience, o primeiro Summit, a gente primeiro fez o evento e depois eu fui estudar o mercado a fundo. E aí eu vi que existem movimentos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa também tem, mas tem 2 movimentos grandes. Um é o Podcast Movement e o outro é o Podfest Expo. Cara, eles fazem 2 eventos por ano, cada, com 4.000 pessoas, 3 dias de evento só para falar de podcast. Eu nem sabia que tinha tanto conteúdo assim para falar de podcast. Imagina, e lá o forte é o podcast raiz, que é o podcast em áudio, né? Mas lá também se fala em videocast. Então, 3 dias de evento, e qual a diferença deles para a gente no Brasil? O Brasil hoje, proporcionalmente, é o país que mais consome podcast no mundo, beleza? Mas nos Estados Unidos, em questão de publicidade e monetização, os Estados Unidos está 10 vezes na frente. Por quê? Porque lá o mercado já entendeu que podcast é uma ótima ferramenta de comunicação, canal de aquisição. Então aqui os podcasts grandes monetizam bem, ganham bem, patrocínios, parcerias, mas os médios e os pequenos estão ali, tentando. Sofrem. Lá, cara, se pegar uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos que tem um podcast, o mercado já entendeu que é aquele cara ali um micro-influenciador e monetiza aquele podcast. Então, em questão de publicidade e monetização, eles estão anos-luz, porque eles fazem eventos desses há 10 anos. A gente começou agora, tem 2 anos, pelo menos com a gente. E a gente até queria que o YouTube e o Spotify tomassem a frente, pelo poderio que tem, de fazer eventos com esse. Fica o convite aí pro YouTube e Spotify que quiser colar. O Spotify, ano passado, fez um evento, mas ele foi mais um podcast ao vivo para fãs, não foi de conteúdo. Então, eles têm esse poderio de chamar marcas, nomes, e dá para fazer uma coisa muito grande. Mas como eles não estão fazendo, a gente está tentando remar isso aí, né? Acho que você está liderando a comunidade, né? Eu acho que você tem que liderar esse movimento, de certa forma, né? E trazer Spotify, YouTube e tudo mais como patrocinadores das edições, enfim. Assim como, por exemplo, né? Você tem, sei lá, iniciativas de uma CCXP, né? Comic Con Experience, que começou, óbvio. Nossa mira é a CCXP. E virar para o mercado de podcast o que eles viraram para o território de cultura pop. Agora, acho que pode também para você ter uma pesquisa proprietária da Podcast Experience para o mercado. Um prêmio, prêmio, formar o mercado, ajudar a conscientizar ou profissionalizar a monetização, montar uma ad network de podcasts, eventualmente, por aí vai, né? Acho que é ilimitado o que você pode fazer a partir da sua plataforma. Já que você é um cara de tecnologia, a gente tem um projeto que está 7 chaves, mas já está sendo desenhado. Lá nos Estados Unidos tem uma plataforma que é o Tinder do podcast. O que ele faz? Tem muita gente que quer ser convidado para podcast. Host, convidados. E tem muita gente que tem podcast e está atrás de convidado. Então ele faz esse match, e aí alguns cobram para ser convidados, outros estão lá só querendo aparecer. E, cara, imagina você, em 2 toques, você convidar um cara. Pessoas da saúde, vai ter uma lista lá, do esporte. Então a gente está desenhando um aplicativo para trazer aqui. E você pode fazer um match, né, de tamanho do convidado com o tamanho do podcast, para não ter uma dissonância e ficar um degrau muito diferente entre um lado ou outro, né? Sim, mas imagina, o Tinder do podcast aí, a gente desenhar isso, você que é um cara de tech aí, né, pode até ajudar nesse projeto, vamos bater um papo sobre isso. Porque no Brasil, ainda sobre a questão de estar saturado ou não, quando eu comecei o podcast há 2 anos e pouco atrás, final de 2021, que eu comecei a fazer meu papo na boa com o celular. A gente fez o primeiro episódio que nunca foi ao ar. Né? Um dia eu vou postar esse episódio, mas não por mim. Os convidados, grandes amigos, pediram, não posta esse não, porque tem um problema judicial de família e tal. Beleza, seguramos. E aí eu fui
Pra tu ter noção, Léo, eu fui procurar estúdios em Fortaleza que ofereciam serviço de podcast. Estúdio de música, tinha vários, de fotografia. Que no começo eram os estúdios tradicionais que foram se adaptando. Isso, mas que oferecia esse serviço. Tinha um que tinha acabado de nascer, muito bom hoje, são grandes amigos lá em Fortaleza. E eu fui, pela custo-benefício, fui para uma web rádio. O cara tinha uma sala de uma web rádio, ele queria otimizar o espaço dele e ele alugava para fazer podcast. Nem tinha cenário, cara. O cara fazia com webcam e tal, então comecei o papo na boa. Sempre com aquilo na cabeça, feito melhor do que perfeito, Sim. e depois você vai melhorando e apertando, Sim. né? Conheço muita gente que, quando tiver isso eu vou fazer meu podcast e tal. Cara, vai fazendo, né? E aí a gente começou lá. 2 anos depois, em Fortaleza tem 40 estúdios de podcast. Aqui em São Paulo, não vou, Nem se fala, vou nem arriscar, É. né? Quantos de 2 anos para cá tem. Então, só que tem muita gente fazendo errado, querendo queimar preço, só vem por preço. Aqui você nem compara uma excelência que você tem aqui nesse estúdio. Então vai ficar os bons que fazem bons serviços, né? Sim. E cada vez mais empresas estão procurando o podcast. O podcast corporativo já era forte, sempre foi, mas cada vez mais estão procurando fazer podcast. Por quê? Podcast é uma forma leve de produzir conteúdo. Então você pega um CEO de qualquer empresa dessa que você falou que é parceiro seu, e a gente sabe que hoje as marcas estão querendo humanizar, mostrar a cara do CEO, mostrar a cara do diretor. Só que se você sentar o cara para gravar um vídeo direto para a câmera, cara, não sai. Mas num bate-papo sai. Se né? 40 minutos, 1 hora de bate-papo, você vai extrair ele de 20, 30, 40 cortes, que a gente vai falar muito de corte aqui ainda, eu acredito, Sim. que vai preencher aquela tua rede social da empresa e humanizar a marca, né? E a gente sempre fala também que tem 2 tipos de podcast. O autoral, esse aqui é um podcast autoral, os meus 2, e institucionais, que são os de marcas, né? Sim. Então a marca está procurando podcast para criar conteúdo, então você não necessita criar uma rede social para o podcast dela. E às vezes esse podcast de marca, ele tem como host, às vezes um speaker da empresa, né? Que representa. Ou às vezes eles contratam um host Sim. para tocar os temas correlatos ao universo daquela marca e trazer convidados que podem ser desde colaboradores ou executivos da empresa ou pessoas daquele mercado que ao estarem conectados com o podcast também viram uma geração de potencial negócio. Sim, sim. Né? E aí a gente já começa a falar dos benefícios de ter um podcast. A gente falou o primeiro, né? Tem alguns na minha cabeça aqui que a gente pode discorrer, mas criação de conteúdo leve. A gente estava falando aqui de um candidato que tem uma estratégia, né, agressiva de criar conteúdo. Hoje em dia a gente sabe que rede social é vídeo. Eu falo muito, a minha irmã endocrinologista, sabe? Médica. Você vai no Instagram dela, é lindo. Card, foto, engajamento zero. E eu falo pra ela, cara, vamos lá no estúdio gravar. E ela, quando foi gravar direto pra câmera, não conseguiu, travou. Outro dia depois, eu chamei ela para participar como convidada de um podcast de uma academia para falar de saúde. Tirou vários cortes dali. Então, cara, criar conteúdo de forma leve para marcas e para pessoas que às vezes têm dificuldade, e a maioria tem, né? Sim. Eu no podcast eu digo que eu sou desenrolado, mas na hora de criar conteúdo, roteirizado... É mais difícil. Tatino. É mais difícil. Eu tava falando, hoje à noite vou ter que criar conteúdo para uma marca, né? Que ainda vou ter que dar uma refinada em roteiro e abrir câmera falando em primeira pessoa para editar e para amanhã ir pro ar, né? Então, só que isso aqui é mais fácil. Sim, total. Então, um grande primeiro benefício de ter um podcast, um videocast, criar conteúdo de forma leve, seja para sua marca ou para você como pessoa física. Quem que você acha, no ecossistema que está inovando e criando, que você admira, que está trabalhando novos formatos ou alguma abordagem diferente pro podcast? Cara, teve um cara que apareceu para mim recentemente que eu achei sensacional pela simplicidade. Eu não sei se você já ouviu falar do Chega Aí Pod. Não. É um cara do Rio de Janeiro, e sabe que carioca bem desenvolto, ele pega 2 cadeiras de sol, com o microfone de lapela, gravando com o celular, tem uma pós-edição muito bem feita, não é estático, e ele na cadeira, e aí tem uma frasinha, quer bater um papo? E aí, cara... É o simples e intencional. Simples e intencional. Porque tem pós aí bem feito. Tem pós bem feito, não é só a câmera estática, não. Se você pegar, tem muito B-roll, muita dinamicidade, então é bem bacana. Esse me chamou a atenção pela simplicidade e pode ser replicado por muita gente. Hoje em dia, com um microfone bom de lapela, que tem vários, e com um bom celular,
E aí você precisa de uma boa pós-edição, né? Sim, e obviamente algum tipo de carisma, né? E desenvoltura Sim, para não é gerar o qualquer um. conteúdo. Claro. Né? Senão, no final das contas, é isso que vai gerar o engajamento inicial, né? Já que você falou de carisma, cara, gente que tem estúdio, né, e recebe muita gente e o cara vem, cara, eu quero criar um podcast, o cara todo turrão, difícil, sem carisma, mas é um podcast que vai ser muito técnico, a gente até fala, mas para outros tipos, cara, é muito difícil. E carisma não é uma coisa que você aprende, né? Não, Carisma é uma coisa que você tem, você É. pode melhorar, mas quem não Exato. tem é difícil, né? E na verdade, mesmo quem tem, é a repetição que vai refinar e melhorar, né? Sim, Não sim. tenho dúvida nenhuma, né? Sim. Quais são os seus aprendizados sobre toda a parte técnica de produção ou distribuição? O que recentemente mudou o teu jogo de aprendizados novos? Cara, a questão do workflow, do processo, que eu aprendi muito com você compartilhando, a gente tenta replicar isso de forma que seja consistente e fiel ao que foi definido. Então, se eu tenho definido lá que meu episódio é semanal, toda quarta-feira às 20 horas, um episódio longo de 1 hora, 1 hora e meia de duração, logo no dia seguinte já vai ter o corte, 5 cortes, um por dia até lá, se vai ter newsletter ou não, se vai ter grupo de WhatsApp ou não. Então, desenhou esse workflow, executar. Muita gente desenha e não executa, e aí não tem longevidade no processo. Então, eu acho que desenhar o workflow e executar começa com o simples e vai deixando mais complexo ali à medida que vai crescendo, que você vai tendo mais braço. Por exemplo, newsletter, que eu gosto muito da sua, tem gente que nunca ouviu falar o que é newsletter. Sim. Não sabe nem fazer, então não vá se aventurar por ali. Então comece fazendo o básico, bem feito e vá... O grupo de WhatsApp pode responder esse desafio. Total, né? total. De distribuição inicial. Total. A minha newsletter, ela vem desde o meu primeiro podcast de 2010. Então ela se acumulou, tem quase 10 mil nomes e tudo assim, é founder, é executivo, a gente Bem qualificada, muito bem né? qualificada, e eu tô com uma taxa de abertura de em torno de 45% com CTOR de 15%, que é clique depois da abertura, Alto. né? Então, eu tenho de 500 a 1000 views iniciais quando eu lanço a newsletter no lançamento do episódio, no YouTube, né, principalmente, que os meus primeiros 500 a 1000 views vêm da newsletter. Então é um público que vai clicar, vai chegar no episódio e vai ter uma retenção porque já é a minha audiência, né? Sim. E aí ele sinaliza o algoritmo para recomendar, né? E aí, outro grande benefício de ter um podcast que a gente sempre fala, e você levantando essa bola me lembrou aqui, é que o podcast pode ser uma ótima ferramenta e canal de aquisição para o seu produto ou serviço. Sim. Eu costumo replicar muito aquele corte do Alfredo que viralizou, né? Ele falando uma conversa com o Thales chamou ele para uma reunião e ele falou, cara, vou gravar podcast. Não, deixa isso de lado. Aí o Alfredo, como assim? Não, isso não vale nosso tempo. Aí o Alfredo foi ver quanto tinha vendido no ano, tinha sido 600 mil reais, né, em venda de algum produto deles. E o Thales falou assim, isso porque o Alfredo falou, tô só replicando. Isso não vale nosso tempo, né? Vamos ver o que outras coisas. Mas o Alfredo fez outra pesquisa, e isso é muito importante para a audiência perceber. Nos grupos de mentoria de turmas lá do G4, né, que eles fazem lá direto, tem 150 pessoas ali naquele auditório, o Alfredo perguntou, quantas pessoas daqui escutam o nosso podcast? 70% ali levantou a mão. Ou seja, às vezes o podcast não gera o last click ali, que é comprar. Mas é o meio do funil. Mas aumenta o nível de consciência, Isso. porque, e ele termina falando e eu repito essa frase, qual é a outra ferramenta, canal que o cara passa 40 minutos do dia te escutando? A não ser que você queira aprender um conteúdo, você vai no YouTube e você vai lá e assistir. Mas isso com a recorrência que tem um podcast. E eu não sei também, alguém falou algo similar que eu vi recentemente. Eu acho que até era o Steven do Dare of CEO, ele falou, cara, num podcast, se o cara fica 40 minutos retido, mesmo que o episódio seja mais longo, é o equivalente a ele ter consumido 40 reels, ou 40 shorts, ou 40 TikToks, Quase uma overdose, né? numa profundidade maior de conexão, né? Então ele vai aumentando a consideração nesse meio de funil para depois ficar muito mais fácil a conversão final no last click, né? E você percebe que hoje todo grande expert, todo grande player do mercado tem um podcast no seu guarda-chuva de comunicação, né? E aí tem a diferença de ser o podcast como produto final, por exemplo, Flow,
Podpah, Exato. Vilela, é o produto deles. Exato. É aquilo. No Primo Cash, Joel J, G4, não é o produto final. Eles usam para gerar aumento de nível de consciência e para vender também os Exato. produtos dele, fazer um network, quer trazer um empresário lá. É um exemplo que até o Lucas deu quando veio aqui, né? Pô, o Paulo Guedes foi lá, de lá saiu um negócio, saiu um novo curso, um novo Sim. MBA, né? Sim. Então, podcast como canal de aquisição de novos negócios e vender produtos e serviços é excelente. Ele entra na Flywheel. Aí você pega um PrimoCast, por exemplo, apesar de ser uma ferramenta dentro de um ecossistema de serviços e empresas do Grupo Primo, esse caso é um caso onde o próprio PrimoCast, se fizesse uma spin-off, seria uma empresa sustentável. Se ele encarasse como produto final, já seria, né? O próprio Kaique falou que o AdSense do Primo... Olha só isso. O AdSense do PrimoCast paga todo o custo de produção do ano. Do grupo. Não só do grupo Primo. da produção do De Thiago, todo o Primo de Studio, tudo. Sim, pô. que atende todas as Isso é unidades surreal, de né? negócio do Grupo Primo, né? Então isso é surreal, porque a gente conhecendo, né? E aí queria falar sobre monetização, né? Eu nunca... Se o meu podcast fosse o meu produto principal de monetização na minha flywheel de negócios, né? Que tem minha agência, tem o estúdio, tem, enfim, o próprio podcast como um CNPJ, né? Estaria morto, se dependesse do AdSense, né? Sendo um podcast de nicho. Mas os patrocínios, a partir do momento que eles entendem que você tem um público específico, né? E nichado, ele começa a ter um valor. E né? as portas que abrem, né? Indiretamente, né? exatamente. Então tem até um meme que a gente costuma postar que o podcast abre portas que nenhuma faculdade abre, né? Ou então nenhuma outra ferramenta abre. Então o network que você faz, né? Tem outro caso bem peculiar, aquele lá do PrimoCast, que é o caso do MBA, o Flávio Augusto, né? Quando ele foi criar o podcast dele, ele não quis criar um podcast só para gerar a autoridade que ele já tinha, criar conteúdo que ele já Aí criava. fez o conselho, né? Fez o conselho, um podcast altamente intencional, estratégico. Numa ideia que foi do Kaique e do Lucão. Pois é, o Flávio procurou o Grupo Primo para produzir um podcast. E olha, pessoal, como foi intencional e estratégico. Se você pegar a primeira temporada, os primeiros episódios, cada episódio é um módulo lá do MBA do Flávio de gestão, totalmente intencional. Exato. E talvez não gere o last click ali no episódio, mas vai aumentando o nível de consciência que uma hora ele vai comprar aquele módulo. Que vai vender o curso dele, Sim, enfim, o sim. módulo de educação que ele tem, né? Sim. E ainda nisso, né, outro benefício do podcast é a história do network, né? A questão do network, cara, você sentar com pessoas que você provavelmente não sentaria e mais ainda, você ter uma hora e meia da atenção daquela pessoa, quanto que um milionário teria eu chamasse o cara para ir para um restaurante, trocar uma ideia e ele passar uma hora me contando dos resultados do sucesso dele. Sim. Não conseguiria, o podcast faz isso. Então, é um outro grande benefício, o network, as portas que se abrem. Hoje eu tenho um contato no WhatsApp de grandes milionários. Eu no Ceará. falo exatamente isso, né? Ele é o meu fator secundário, né? Porque eu tô em consideração de todo mundo que estava comigo há 1 hora, 2 horas conversando, né? Numa conversa profunda que dificilmente teria se tomasse um café comigo. Difícil não, quase impossível. Né? O cara vai te dar 1 hora e meia. Ou não aceitaria, ou a conversa seria superficial. Sim. Né? E num nível até estratégia de Joe Rogan, né? Eu tento forçar até o uso do fone de ouvido, porque o nível de imersão muda. Total. Né? Com o fone. Né? A questão do fone, né? Muita gente vai pela estética, muita gente vai pela imersão. E se você tem um ambiente controlado como você tem aqui, talvez você possa até descartar. Mas com o fone você fica muito mais imersivo, não sei nem o que está acontecendo Você ali. não vai pensar na notificação, você Isso. perde quase uma noção do tempo se a imersão estiver muito profunda, né? Agora, voltando para a monetização, eu vejo três blocos, né? O indireto, que é o relacionamento formado, que pode abrir portas futuras, porque a pessoa pode te lembrar de você em algum momento, convidar para fazer algum negócio junto e tudo mais. O meio, que eu acho que é o mais desafiador, mas se você consegue, ele é o lugar quando você tem nicho, que é patrocínio, dentro das empresas que querem atingir a tua audiência, e toda a parte de monetização por plataforma, via AdSense e tudo mais, que eu acho muito distante se você não for mainstream. Sim. Né? E se você não entender como funciona o algoritmo, Exato. as métricas, né? Exato. O que você tem visto, né, com a tua experiência lá em Fortaleza e também com toda a comunidade da Podcast Experience, em relação a como que os patrocínios estão sendo vendidos em podcast de nicho? Você tem visto alguma tendência, alguma dificuldade de precificação, algum tipo? É assim, a maior dificuldade na monetização que eu vejo, que eu converso com muita gente no Brasil todo, primeiro ponto é
a pessoa às vezes não tem nenhum Media Kit do seu projeto. Cara, e Media Kit nada mais é, pessoal, do que uma apresentação do que é o seu projeto. Isso serve para eventos, qualquer coisa que você vai atrás de captação. Então, tem um Media Kit, tem várias formas de fazer isso, a próprio Canva, ou você contrata um editor, faz ali, Media Kit, apresentando quem você é, o que é o projeto, o que você vai falar nesse podcast e quais são os temas e conversas que vão rolar ali. Dito isso, eu crio dois arquivos, Léo. Um para conheça o podcast, que eu uso para convidar pessoas. Eu mando o Media Kit sem preço, né? Sem cotas, né? E não vou mandar com cotas. E o outro que é o Media Kit mesmo, com as cotas, né? E tem gente que trabalha com 2, 3 cotas. Eu gosto de 2 cotas porque quando eu vou no Paris 6 da vida e tem 500 opções, eu me perco. Então, eu coloco 2 cotas de patrocínio, fechando o contrato trimestral, por exemplo, para não ter que estar todo mês, tá ali. E também para não fragmentar demais e ter um monte de marca e você virar um penduricalho, que nem site com um monte de banner que você não consegue ver o conteúdo, né? E tem um case sobre isso, até tinha falado em off, de um case lá de Fortaleza, do podcast Os Nordestinos pelo Mundo. Ele tem hoje 20 patrocinadores, ele arranjou um problema bom. Porque ele tem que encaixar na grade de programação dele, nas redes sociais, todos os patrocinadores. Então ele não fala tudo de uma vez. Ele vai colocando por blocos ali. É um problema bom, né? É um problema bom, mas ele tem que ter a engenhosidade de como fazer essa costura, né? Sim. Pra gerar resultado pra todo mundo, né? Sim. E outra forma que eu acho bacana, principalmente podcasts de nicho, cara, é episódio patrocinado. Eu entendo muito bem quem fala, eu só quero falar com quem eu quero. Ótimo, beleza. Mas se tem fit com o teu projeto, cara, você pode fazer um episódio patrocinado. Já fiz vários nos meus 2 podcasts ao longo desses anos. E a pessoa vai bater um papo comigo do mesmo jeito. Talvez até eu convidaria ela até de graça, porque seria interessante, mas ela me procurou e tá ali. É mais uma forma de monetizar o seu podcast, além das marcas patrocinadoras. Um episódio patrocinado, tendo fit. Quem tá fazendo muito bem isso aí agora é a galera do Primo Cash, né? Com a temporada rural, teve a temporada de verão. É verdade. Então, eles estão fazendo isso e é uma ótima forma de monetizar. Outra forma bacana que pouca gente explora, Léo, vou dar um exemplo. O cara tem um podcast de saúde mental, né? Que tem muito por aí, galera procurando isso. E você pode ser afiliado de algum produto. Seja o curso de alguém, seja um livro. A Amazon permite você falar de um livro aqui no episódio, você está afiliado e vender aquilo ali. E quanto mais a sua audiência, mais vendas você pode fazer. Então, na monetização, a gente conhece mais de 16 formas de fazer monetização dentro de um podcast, que a gente não faz todas, porque se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada direito. Sim. Você tem que ir fazendo, testando e validando. Mas tem outras formas muito interessantes também, como a questão do afiliado, como a questão do financiamento coletivo, né? Tem uma plataforma no Brasil, não vou fazer propaganda, mas ela tem um olhar especial para podcasts, que ele tem um dashboard para podcasts lá, e tem podcasts como o Não Inviabilize, cara, se não me engano, eles tinham 20 mil apoiadores pagando, sei lá, R$5. O cara tem um negócio, baita negócio na mão. Sustentável, né? Sustentável. Bancado por uma comunidade, que é melhor ainda, que é a audiência dele. Que criou um ecossistema, que criou comunidade. Então, por isso que a gente volta para a palavra comunidade. Cara, no teu podcast, principalmente de nicho, subnicho, cria tua comunidade. Não fica com a vaidade dos números. Tem tantos 1000 views. Ontem eu postei nos stories, Léo. Repostei. A frase era assim: se você acha que 1000 views é pouca, isso aqui são 1000 pessoas, um teatro lotado. Sim. Com 2 andares. As pessoas não perderam essa noção, entende? Porque eu acho que nas redes sociais e nas plataformas digitais como um todo, a gente está muito mal acostumado por conta do mercado de marketing de influência, influenciadores, a gente sempre se apequena olhando, né, os números grandes do jardim do outro. Sim, né? sim. Quando às vezes você fazendo com muita qualidade, né, num número menor, o resultado pode ser muito maior no longo prazo. Né? Total. E as pessoas também querem se comparar com Vilela, Inteligência Limitada, com o Podpah. Cara, se você for relevante na tua região, na tua cidade, já dá para fazer um projeto muito bem rentável. Eu vi um podcast recente de uma pessoa que quis começar porque assim, para você fazer um podcast mainstream, você já tem que ter uma autoridade, uma audiência também. E um nível de celebridade
grande, porque daí você está transferindo, né, a audiência que você já construiu por conta de, sei lá, TV, stand-up, qualquer coisa do gênero. Ele já entra tracionado. Já né? entra tracionado. Ou porque você já era um influenciador digital muito forte, já entra tracionado, e aí vai também do seu talento, porque tem também gente que é grande que não consegue tracionar podcast. Temos vários exemplos. Já vi vários exemplos, né? Mas eu vi uma pessoa que era uma autoridade profissional num segmento e montou uma estratégia de querer virar mainstream. E não passa de 100 views. Eu já vi casos como esse também, que a pessoa não consegue transferir sua audiência pro podcast, né? Exato. De um episódio pro outro, como tem muita variante, né, de tipo de tema e tudo mais, você não gera essa recorrência para fazer essa bola de neve ir crescendo, né? Sim. Até uma pergunta que, assim, a gente sabe que o YouTube, o algoritmo muda o tempo todo ali, né? A gente pensa que entendeu, ele... Já estão dizendo que o Shorts vai subir para 90 segundos, talvez, que ajudaria né? muito para fazer Reels e Shorts similares, Ficar, né? Inclusive eu posto lá, quando eu vou postar meus cortes na vertical, que eu posto no Instagram Stories, no Instagram Reels, o mesmo corte eu jogo pro YouTube Shorts, mesmo que corte finalzinho. E TikTok, né? E TikTok, mas eu não vou deixar de postar ou vou editar, porque às vezes a gente não tem a equipe, então a gente faz mesmo a gente lá e posta mesmo perdendo o finalzinho. Então, YouTube mudando o tempo todo o algoritmo, tem muita gente que me pergunta, Eric, eu devo patrocinar no YouTube? E assim, aí é uma visão minha, que eu também não sou especialista nisso, que se você for gastar ou investir em tráfego pago, invista nas redes sociais, Instagram, principalmente Instagram, né? Deixa um corte organicamente performar, depois você vai lá e faz o tráfego pago. Agora no YouTube eu acho perigoso, porque já conversei com muita gente que disse, cara, talvez vai viciar o algoritmo do YouTube, se você não patrocinar o próximo episódio, ele vai ter aquele lá embaixo, né? E uma coisa, eu tenho uma parte da minha audiência construída e feita com YouTube Ads, como eu faço, né? E eu percebo que existem dois algoritmos no YouTube, o algoritmo do vídeo longo e o algoritmo do Shorts. Sim. Eles não se conversam. Inclusive era na dúvida de todo mundo se tem um canal de cortes ou não, né? Então, e o Shorts, ele não se conversa com o vídeo formato horizontal longo. São dois algoritmos diferentes. E aí eu vejo como hoje o meu Shorts, ele gera inscritos. Então eu tenho Shorts que gerou 500, 1000, um que gerou 3.600 inscritos no canal, um short orgânico, né? Então, por isso que eu acho que... Porque assim, é muito difícil alguém que vê o seu Reels ou TikTok, enfim, o seu vídeo vertical curto numa plataforma de rede social, é muito difícil ele migrar e converter para o seu vídeo longo. Sim. Muito difícil. Então ele morre lá naquele engajamento, naquele eventual viralização naquela plataforma, né? Mas o percentual que você transfere para o seu canal principal de vídeo longo é difícil. Agora, o Shorts, ele já está no YouTube, então se ele viraliza, ele vai estar gerando inscrito e já gera retenção dentro do seu canal. É isso que eu tenho percebido. E a gente tá vivendo uma época boa para creators, né? Que antes a Meta dominava. Era Facebook, Instagram era dela, o YouTube tava ali, e aí veio o TikTok nos últimos anos. O que o TikTok fez? Cara, eu vou entregar para mais pessoas e as pessoas vão vir para minha plataforma. Sim. Que acabou acontecendo. E aí hoje o TikTok e o Instagram brigando, o Shorts apareceu por causa do TikTok, dos stories do Instagram, foi criado o Shorts por causa disso. E aí o Shorts tem esse poder de trazer inscritos pro canal, assim como o Reels no Instagram tem o poder de trazer novos seguidores. Então é bem parelho isso. Então a gente, para nós criadores de conteúdo, é bom, deixa as plataformas brigarem para entregar mais pra gente, né? Exato. Como que você vê esse balanço entre o conteúdo longo, seja como que você vê a diferença do vídeo longo no YouTube, a mesma versão em áudio no Spotify, do podcast, e os cortes? O que eu quero dizer com isso? Você acha que no final das contas o produto final que vai gerar audiência é o corte e não necessariamente o vídeo longo ou o áudio longo? E qual a diferença da natureza das plataformas? Eu acho que se você pegar e pegar suas métricas dos cortes comparado com o episódio talvez perca feio. Perde feio. Perde feio. Então, já meio que responde a pergunta. Se você somar todos os cortes daquele episódio, né, perde feio. Por quê? Infelizmente, o ser humano ele tá preguiçoso, ele quer conteúdo curto. Então, quantas pessoas que a gente conhece que tá lá no Instagram e no TikTok só passando. Então, o conteúdo longo, inclusive, quem fala isso muito bem é o Gary Vee. Ele fala que ele tem um podcast dele,
tá nem aí pro episódio longo. Ele só quer os cortes. Sim, Ele deixa isso explícito. Né? Uma vez eu vi uma entrevista dele falando isso. sim. Claro que importa, né? Ele fala daquele jeito dele, mas o que importa para ele é tirar os cortes para gerar esse alcance para ele. Então, claro que tem que ter o episódio longo, né? E aí veio também aquela grande fábrica de fake casts, né? Que eu acho que se você souber fazer, não fica estranho. Mas, por exemplo, às vezes a gente vê esse corte do fake cast patrocinado, o cara tá com fone, com o microfone aqui falando, de óculos, dá pra ver o reflexo da tela do computador. Aí, pô, bicho, Lendo o roteiro. vai fazer, faz direito. O que eu digo que é fazer direito? A gente chama de vídeos estratégicos. Bota alguém pra conversar contigo. No mínimo, usa uma lente não reflexiva. Bota alguém pra conversar contigo de verdade, levantar as Sim. perguntas, que fica muito mais natural, né? E eu não vejo problema em fazer esse tipo de vídeo estratégico. Eu vejo fazer sozinho ali, fica um negócio meio robótico. Então, cortes, cara, hoje em dia você tem que criar. E não só corte de podcast. Hoje tem várias ferramentas de inteligência artificial, não sei se você já experimentou algumas, né? Não vou fazer propaganda aqui. Tem até um grande amigo aqui do Brasil que está desenvolvendo uma ferramenta que você pega o link do YouTube, joga lá e ele vai te fazer 30, 40, 50 cortes. Tem muitos que não vão prestar, mas você faz uma decupagem ali e ele até faz a transcrição, fica fácil. Então você pega uma live que você fez, cara, faz corte. Pega uma palestra que você fez, faz corte. Pega podcast que você fez, faz corte. Sim. Então hoje, corte é uma estratégia de marketing digital em alta que tem que ser usado por todo criador de conteúdo. Inclusive políticos. Inclusive política, a gente tá vendo isso aí, né? Exatamente, né? Enquanto a gente fala, a gente tá vendo isso aí. Exato. E você vê, né, como isso virou uma ferramenta de growth, seja para gerar negócio, gerar audiência como influenciador ou para se eleger. Absurdo, Né? absurdo. Falando ainda de YouTube, Léo, a gente viu agora a entrada do robozão no YouTube, né? Você até compartilhou, né? No Instagram. O Cristiano Ronaldo tá próximo de se aposentar, já tá vendo o futuro dele. Eu acho que ele já tinha um canal do YouTube, mas agora ele declarou que vai fazer conteúdo e deu até uma dica que parece que vai ter podcast. Exato. Imagina o podcast do robozão. O cara pode convidar o príncipe da Arábia, qualquer jogador do mundo, qualquer atleta do mundo. Ele vai ser o host com a maior facilidade de acesso a quem quiser. Total, aquele Mais problema que que o a Joe gente Rogan. tem, né? É. Com certeza, muito mais que o Joe Rogan, porque ele é o politicamente correto, todo mundo gosta. Então ele vai ter um acesso e eu já tô imaginando Respeitado, né, Já- pela disciplina profissional, né, pelas conquistas. 24 horas, 20 milhões de inscritos. já tá em 40. Vai. Ah, sim, já tá em 40. 24 horas. Sim, sim. Quando eu vi o post, era 24 horas, 20 milhões de inscritos, que o MrBeast tinha levado 4 anos pra chegar, algo do tipo. Eu vi um dado que o Beast, ele demorou 7, 8 anos pra chegar nos inscritos dele, que o Cristiano Ronaldo fez aí. Que fez agora. E que 40 milhões agora. Exatamente. Então, imagina o podcast desse cara aí, o absurdo que vai ser. Não que outros grandes nomes já tentaram. Por exemplo, o Bill Gates criou, há um ano atrás, um ano e meio, o podcast dele. Não sei se ele continuou, era só em áudio, era só no Spotify, mas ele gravava também para soltar alguns cortes para falar. Mas o Bill Gates não é o maior carisma do mundo, né? Então, não é parâmetro. Mas, pô, imagina do Cristiano Ronaldo. Tô ansioso aí para ver o que vem por aí. Você lança os seus podcasts em áudio também. Jogo lá no Spotify também, mas eu jogo já com vídeo. A mesma versão em vídeo, Mesma você joga versão. pro Spotify. Você tem notado que o vídeo no Spotify tem pegado? Você acha que o algoritmo de recomendação lá de descoberta do Spotify tá ajudando por ser em vídeo? Porque me disseram que o Spotify estava privilegiando quem publicava em vídeo, né? Porque você teria menos competição de outros vídeos na plataforma Spotify, pelo menos agora, do que os áudios, né? Eu acredito que ele possa estar fazendo isso, por quê? Porque que ele colocou vídeo lá, ele quer concorrer com o YouTube. Sim. Então, se ele colocou nessa ferramenta, até um outro hackzinho que estava me falando, que eu até tenho que checar, o Instagram recentemente colocou que você pode legendar no próprio Stories, né? Então já me disseram que se você legendar no Stories, o Instagram vai te beneficiar porque você está usando uma ferramenta dele. Tá bom. Então, é uma coisa a ser testada ainda, Sim. mas seria uma lógica parecida. Se eu estou usando o vídeo no Spotify que ele está querendo concorrer, eu acredito que ele deve performar um pouco melhor que só o áudio. Algum hack novo que você tem testado e tem dado muito certo? Cara, o hack que eu ainda vou implementar, que é o meu trailer, que eu vou fazer modelando você Opa, aqui. Mas honrado. Com certeza mais simples, porque o que vocês fazem hoje, olha, bicho, eu acompanho o podcast pra caramba, por causa da comunidade.
Então vejo de vários modelos, vários formatos. Quem faz o melhor trailer é vocês disparado por toda a pesquisa, inclusive vocês modelando lá o Steve Bartlett, né? Que tem um head de trailer. Um head de trailer que ele trouxe da Disney. Pô, só da Disney, né? Então, essa é uma evolução. Um outro hackzinho que eu tô começando a testar que uma coisa que outras pessoas podem fazer é teasers do episódio sem ser o conteúdo do episódio. Então, se eu vou gravar com um cara com a maior construtora do Ceará, por exemplo, eu posso ir lá na construtora, fazer um conteúdo com ele curto ali, para gerar curiosidade pro episódio. Legal. Então, é uma coisa que eu tô vendo algumas pessoas fazerem, que dá trabalho, mas, pô, produzir conteúdo dá trabalho, né? E esses são os diferenciais, né? Eu acho que isso, para mim, eu gosto muito de ficar estudando tudo que está acontecendo nos formatos, nos podcasters pelo mundo, né? E vendo gente que está inovando na forma técnica de cenário, pós-produção, e aí o Steven Bartlett com trailer, né? E ele é referência, né? Tá com 6 ponto alguma coisa milhões de inscritos no YouTube. O podcast conduz muito bem, né? Então, e esse é outro ponto, né? Não tem workflow e hack técnico que resolva se o podcaster também não é bom, não tem alguma profundidade, habilidade de tocar uma conversa, né? Sim. E repertório. Inclusive, às vezes, tem podcasts que não tem um cenário tão top, não tem o melhor equipamento. Mas é o cara, né? Pô, o cara conduz bem pra caramba, velho. A gente vê isso muito em alguns podcasts de esportes, que o cara não tem toda essa estrutura top, mas ele conduz muito bem, é carismático e o negócio voa. E em áudio, né, principalmente, né? Que em é só áudio. O áudio com qualidade, Sim. mas a qualidade do host, né? Sim, sim. Do comunicador, né? Lembrando de outro ponto aqui de benefício, tô só soltando. Claro, né? Benefícios manda. de ter um podcast, que eu acredito que até já acontece com você já realizou isso, que é a construção de autoridade. Você falou lá atrás da gente ter um podcast de nicho, é claro que é importante você ter uma pequena autoridade, uma boa autoridade para começar, mas se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos falando de um nicho, cara, você vai ter autoridade. Sim. Pelo menos na tua cidade ali, na tua região. Sim. Então, se você constrói um podcast de nicho, você vai construir autoridade, você vai começar a ser convidado para dar palestra. Vou dar um exemplo de um podcast que tem no Ceará, que nem grava no nosso estúdio, que é o SeguroCast. O cara fala sobre seguro, Léo. Será que é bacana? Quando eu ouvi falar a primeira vez, pô, deve ser chato pra caramba, né? Mas quando eu fui ver o podcast, ele fala de seguro de vida, então ele vai falar de vida. Então começa a ser interessante. Mas ele começou a ser reconhecido no estado pelo cara do SeguroCast, de corretores de seguro, e ele começou a ser convidado para cobrir eventos de seguradoras, primeiro no estado, hoje ele já foi para 10 estados cobrindo eventos de seguro por causa do podcast dele. Então, gerar autoridade para você no seu nicho, no seu segmento, gerar autoridade para você virar um palestrante, nem todo mundo quer, mas você já é convidado também, com certeza, também por isso, por as outras coisas, mas também pela autoridade que você gerou com o podcast. Então, a autoridade é um dos grandes benefícios que você pode ter construindo um podcast de sucesso. O próprio Kaique e o Lucão, quando vieram aqui para falar, né, dos aprendizados com o PrimoCast, eles falaram sobre os sócios do Bruno Perini e da Malu Perini, né? E eles falaram como os sócios viraram até maior, o podcast ficou maior do que o perfil individual deles em algumas métricas específicas, né? Sim, total. E inclusive lá dos sócios, né? Tem gente que pensa, eles já eram grandes, mas não, eles começaram ali do zero ali, o canal deles lá, e fizeram muito bem feito. Então, você construir autoridade, imagina, você no seu segmento, qual for do seu podcast, você construir uma autoridade, começar a ser convidado para palestrar, para fazer lives, isso começa a aumentar o teu ticket, né? Sim. Começa a agregar valor para a tua marca pessoal, e aí você começa a ter outras formas de gerar receita e gerar conteúdo também, porque querendo ou não, você ser convidado para uma palestra, gera autoridade e alimenta o digital aumenta o off, né? Sim, então você ter isso é importante, né? Você como criador de conteúdo, tá? De todo o processo de... Porque assim, você tem mais de um podcast, você tem a comunidade... Querendo criar o outro, hein? A gente quer criar o podcast do Podcast Experience. Fora produzir conteúdo e a comunidade, você tá também exercendo outras funções profissionais? Cara, a gente tem o estúdio, a nossa produtora de audiovisual, que a gente faz podcasts, videocasts, vídeos estratégicos, live, enfim, infoprodutos, tá? Que a gente tem lá. Eu tenho outros negócios também que não são relacionados à criação de conteúdo,
Mas o foco que eu quero dar, a energia que eu quero dar é para esse lado de criação de conteúdo, com o Podcast Experience, com o HubX Studio, com meus podcasts. Quanto por cento do teu tempo profissional tá ligado à criação de conteúdo, podcast ou à comunidade? Hoje, eu diria que 33% para essa criação de conteúdo e os outros para os outros negócios que eu quero virar em breve. Já estou pensando em outros negócios, arrendar os outros negócios e ficar ali focado na criação de conteúdo. Porque a gente sabe também, e eu já tive esse problema, muitas pessoas têm esse problema, quando você faz muitas coisas, talvez você não vai fazer nada tão bem, a história do pato, né? Então, assim, a tua jornada profissional, a tua agenda diária, 12 a 16 horas. Sim. Para dar conta de tudo. Sim. É isso. Eu chego em casa 9, 10 horas da noite, gravando conteúdo pro Podcast Experience, pros meus podcasts, pro estúdio. E tendo uma rotina profissional dos outros negócios. Sim. Né? Então, o que a gente vê nas redes sociais de produção de conteúdo não mostra... É o icebergzinho, né? Igual comigo. Né? Nesse 33% do tempo que você dedica para produzir conteúdo, onde é o maior gargalo e onde você sente maior dificuldade? Maior dificuldade hoje em dia tem várias ferramentas que te ajudam a roteirizar, como o ChatGPT, dentre outras, ajudam a ter ideias de podcast, mas é na questão da execução e da produtividade, né? E você gosta de falar muito de performance aqui. Cara, eu já passei muito tempo roteirizando vários vídeos, aí vou gravar no sábado de manhã aqui logo 10 vídeos para ter, e acaba não indo, então... Tem bloqueio criativo, às vezes? Não bloqueio criativo, é porque o dia a dia consome tanto das outras coisas que às vezes você não executa. Então, até escuto muitos podcasts de performance e produtividade para tentar tirar essas, que às vezes são só pequenos hábitos que a gente tira ali que vira uma chavinha, né? Sim. E quando você está gravando seus podcasts com seus entrevistados, você sente flutuação na qualidade da tua atenção e foco em determinados dias? Total. Você tem alguma rotina para você afiar o teu foco e a tua conexão com o momento para entrevistar? Total. A gente, principalmente porque eu tenho 2 podcasts, um que eu faço sozinho, que é o Papo na Boa, e o outro que eu faço com o meu sócio, que é o de negócios. Então, o de negócios eu vou até um pouco mais tranquilo, porque eu sei que às vezes se eu tiver ali com a cabeça mais ou menos, ele puxa. Co-host. Se os dois estiverem ruim, aí dá ruim. Mas quando é no Papo na Boa, eu tento não resolver coisas muito pesadas naquela manhã para eu gravar à tarde ou à noite. Então, não resolver coisas pesadas, financeiras, o contrato, fechei isso, fechei aquilo. O cliente não pagou. Deixa eu gravar e depois eu vou lá, porque senão você vai ficar pensando, durante o episódio você vai ficar pensando, né? E outra coisa que eu tenho feito também bastante, que um dos grandes erros que o podcast, o MesaCast se popularizou, de entrevistas de bate-papo, é um bate-papo solto, né? Eu não preciso estudar meu convidado. E a grande probabilidade de dar um papo merda, desculpa a palavra, é grande, né? Então, a gente faz pelo menos um estudo. Você faz esse estudo muito bem, porque a gente vê quando você fala com o seu convidado, mas em 2010 você estava fazendo isso, é o convidado, pô, como assim? Você fez o estudo. Então, um estudo mínimo, pessoal, você não precisa fazer um MBA no seu convidado, mas vê o Instagram dele, vê o YouTube dele, se ele tiver, tu já vai ter linhas gerais do que ele faz. E aí já vai ajudar. Aí você pode fazer uma pesquisa maior, se tem menções de sites e por aí vai. Mas uma pesquisa mínima para trazer bullet points ali para fazer o episódio rodar bem, porque tem muito podcast por aí que o cara chega, sabe nem quem é um convidado, aí quer descobrir durante o episódio. Cara, não é legal. Não, eu vi outro dia, e assim, né, é que não dá pra se comparar, né, mas no Podpah, teve um mini cancelamento dos meninos do Podpah, do Igão e do Mítico, né, por conta de superficialidade, como eles tocam algumas conversas, e de convidados até internacionais que eles já receberam e que os caras não sabiam o básico da pessoa que é hiper famosa às vezes, né. Eu tava falando isso nos bastidores, levou o Thor e, cara, o Thor, velho, tem que você fez super... Não falaram isso, né? Mas né? Mas assim, eles não precisam, porque na verdade... É o público deles, né? O mainstream, ele tem que falar superficial mesmo, né? Aí se o nicho quer imitar a superficialidade, se ferra, né? Então tem que se preparar, né? O próprio Danilo Gentili fala muito isso, né? O Danilo Gentili tem aí um programa de talk show, né? Sim. Há quantos anos já de sucesso e líder de audiência, e muita gente pergunta isso pra ele. Cara, como é que tu faz ali? Cara, eu tenho que ser burro nas perguntas, porque burro no sentido de ignorante, não conhecer a história, porque a maioria da audiência não sabe também. Então, se eu for fazer perguntas muito rebuscadas e já conhecer a história do cara, a audiência vai boiar.
Eu tenho treinado um modelo aqui no meu AI, aqui no meu ChatGPT, ele já sabe mais ou menos a minha estrutura de como eu conduzo as conversas, o meu tom de voz, porque eu pego todas as transcrições dos meus episódios, jogo no GPT, subo as minhas pautas. Então, se eu falo, monte uma pauta baseado neste convidado, que eu pego uma transcrição de outra entrevista que a pessoa deu, cruza com o meu modelo e me dá insights de como eu posso conduzir essa conversa. Já vem pronto, né? Outro detalhe que você faz que é muito bacana, que muita gente deveria replicar, inclusive tu pega ali o próprio resumo do YouTube, né? E coloca na descrição do episódio, né? Então aquilo ali tem um sumário dos tópicos, cara, aquilo ali é top demais. E aí isso daí é um detalhe que pouca gente não vê. Eu modelei também do Steven Bartlett. Pega a descrição do episódio do Diary of a CEO. É um parágrafo curto com uma mini biografia do convidado, o índice decupado da minutagem dos temas. Que tira do próprio YouTube, né? Decupado manualmente. Dos temas lá, aquela listazinha de temas, então é decupado manualmente. Os capítulos decupados manuais, porque você pega Porque o YouTube faz aqueles cortezinhos, ele né? pode fazer automático se você ativar, né, quando você sobe o vídeo, ou você pode fazer manual. Aí tem a decupagem, né? E depois os CTAs de como você se conecta com o convidado, qualquer outra coisa, né? Então, isso também faz a diferença, a decupagem. Porque depois, essa decupagem, você também pode jogar no Spotify para virar os capítulos do áudio, né? Sim. E as pessoas começam a navegar no episódio não precisando ver o episódio longo inteiro. Sim. Então é como se fossem cortes, né? Cada clique que você dá na decupagem. Hoje tem a indústria dos cortes, muita gente produzindo cortes de outros criadores de conteúdo, mas com essas ferramentas que já tem de inteligência artificial, eu já vi pessoas fazendo o seguinte: pega um podcast de nicho, o seu, o Primocast da vida, transcreve. Tem uma ferramenta, já não vou também fazer propaganda, que ela transcreve, ela sumariza e coloca em tópico, e o cara transforma aquilo no e-book e já começa a vender. Claro que vai dar problema de direito autoral, mas se no corte ninguém tá tendo esse problema de direito autoral, isso aí também já vai acontecer. AI, ele ajuda muito nessa questão de organização e sumarização de conteúdo, né, e resumo, né? Comunidade, né? O que vem na Podcast Experience no Summit desse ano? O que você já pode revelar? Cara, a gente está na 3ª edição do Summit, né? De novo, para celebrar o Dia Nacional do Podcast. E é um evento que tem 3 públicos principais, né? A pessoa que tem podcast ou deseja ter, estúdios e produtoras, né? Você está nesses 2, e profissionais de audiovisual que trabalham nesse meio. Poderia colocar também criadores de conteúdo, porque podcast nada mais é que ser um creator com o formato podcast. Então a gente tem uma ideia de levar... nada melhor do que aprender com o erro dos outros que do seu. Você vai economizar tempo, energia e dinheiro, que isso é muito valioso. Então lá vai ter grandes nomes da podosfera brasileira te ensinando, vá por esse caminho, não vá por esse. Então quando eu criei o Podcast Experience, o Summit, foi porque assim, eu queria algum lugar que me dissesse, cara, não faça isso, porque eu tive retrabalho. O que você queria ter aprendido, né? Eu tive retrabalho, eu tive gasto de energia e muita coisa no começo. Então, você vai lá, você vai economizar tempo da sua vida, e tempo hoje é escasso. Então, você vai fazer um network de alta qualidade com grandes nomes do mercado. Inclusive, você vai estar com a gente lá palestrando. Acredito que já está preparando um material fantástico para lá. Então, você vai ter muito conhecimento, network altamente qualificado, porque não existe nenhum outro evento focado no formato, formato, né? Para isso, e algumas experiências que você só vai ver quando estiver lá, porque a gente vai estar fechando algumas parcerias muito bacanas para o evento. Então tem uns segredinhos. Tem uns segredinhos que vai ser revelado lá na hora, e a gente é muito ligado em inovação, né? A gente é muito ligado em inovação, a gente já fez algumas experiências nos outros summits. Fora o summit, a gente tem workshops que a gente chama de Pocket, que a gente vai rodar o Brasil. A próxima edição vai ser em Recife, a gente já fez em São Paulo, 2 em Fortaleza. Eu fui em São Paulo, estava excelente. Você estava aqui. Ele é um conteúdo mais para ser mais técnico ali, tá? O Summit é para ver o que está acontecendo no mercado, né, e aprender com quem tem resultado. Então, não pode perder no dia 19 de outubro aqui em São Paulo. Na edição passada, 60% do público era de fora. A gente teve vendo os números, a galera veio de Manaus, de Recife, de Curitiba, Florianópolis. Que legal isso. E às vezes você está em São Paulo. Por que a gente trouxe para São Paulo? Porque a gente sabe que é onde tudo acontece, né? Fortaleza é linda, eu moro lá, mas a gente sabe que para levar todo mundo para Fortaleza seria mais difícil. Igual os grandes eventos. A CCXP está em São Paulo, o RD Summit veio para São Paulo, né? Sim. Porque antes era reunir todo mundo em Florianópolis, né? Mas agora não tem jeito. Para dar o próximo passo tem que ser em São Paulo. Porque né? O cara quer bater até, sou daqui, vou fazer
fazer aqui, mas, pô, para dar o próximo passo, como você falou, tem que ser aqui. E mais alguma, assim, nomes que vocês estão fechando, já estão conversando, o line-up está se formando? A gente está fechando... Tem alguma estratégia que você já tem de ir criando, lançando o evento, lançando nomes que vão estar presentes? A gente vai estar lançando alguns novos nomes, que está quase fechado, mas a gente ainda não pode divulgar, eu te falo em off aí. Mas a gente vai fazer um grande compressão de informação agora em setembro, falar de tudo que vai acontecer, as palestras, os nomes, para a galera cada vez mais se motivar para estar nesse evento, e não pode perder, porque uma vez por ano você vai ter uma overdose de conteúdo sobre podcast. Você que vem de marketing digital, vendas, lançamento, então tem uma estratégia de lançamento do evento de setembro para esquentar tudo, né? Sim, vai vir algo. Tem uma régua formada já. Com certeza, com certeza. Ô, Eric, eu vou aqui eu gosto sempre de falar um pouco sobre aprendizados e desenvolvimento pessoal, né? Como que você afia seu machado, no sentido eu gosto muito de um ditado que fala, se me derem 1 hora para derrubar uma árvore, eu vou passar 50 minutos afiando meu machado, né? Para ser muito efetivo na hora de executar minha ação, né? Como que você cuida do seu autodesenvolvimento? Terapia, meditação, coaching, quais são as suas ferramentas? Cara, já fiz muitas ferramentas, como até Enneagrama, não sei se você já conhece, claro, já ouviu falar. Sim. Cara, o Enneagrama, não sendo um vendedor do Enneagrama, só fiz uma vez, mas me deu um autoconhecimento absurdo, porque o que eu li lá era exatamente o que eu fazia. A procrastinação, os caminhos, então você vai cortando esses hábitos, que ainda tenho muito, né? Inclusive minha namorada vai ver esse episódio e vai falar, ele ainda tem muito, mas tem que cortar. Esse é um corte específico, né? Mas uma coisa que eu sempre tive na minha vida, Léo, é que eu sempre esperava condições perfeitas para fazer qualquer coisa. De uns anos para cá, eu prefiro executar e tentar ir corrigindo os parafusos aos poucos do que ficar pensando muito, né? Já fui muito de pensar muito, né? E muito perfeccionismo. Inclusive, né, eu falava, estou escrevendo um livro, escrevendo está há muito tempo, sobre podcast, né? Então, vou escrever, então vou colocar a data até tal. Então, isso é importante, principalmente com quem produz conteúdo. Se você produz conteúdo, você tem que ter uma produtividade alta. E aí envolve questão física também, se você estiver bem fisicamente, você vai ter uma produtividade maior. Então, já fiz uma formação em coach para ter as ferramentas, não para ser coach. Tem várias ferramentas se você trabalhar. Quem trabalha com gente sabe disso, né? Então, quem trabalha com eventos, quem trabalha com gente diariamente, tem que ter algumas ferramentas bacanas ali. Mas hoje eu tento não ficar pensando muito. Quem pensa muito gera ansiedade, que é o mal do século. Estou tentando tirar do sistema cada vez mais, né? E do outro lado, quais são seus hobbies para ir descarregar a bateria? Cara, o hobby... Ou carregar a bateria, né? Eu, sim, hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho 8 sobrinhos, está chegando o 9º. Ainda não tenho família filhos. Grande? Então, a gente... Quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 irmãs, cada um tem 3... Nossa. Tem 3 filhos, então tá indo pro 9º. Então, e ainda não tenho filhos ainda, então... Cara, quando eu levo um não de algum projeto, fico puto, dou um grito no carro, mas vou almoçar com a família e com os sobrinhos, passa no instante. Que legal. Então me recarrega demais. Muito família então, né? Sim. Quem vê minha rede social vai ver direto meus sobrinhos, desde o pequenininho até o de 12 anos. Dá pra fazer uma temporada inteira de um podcast. Inclusive, com sobrinhos. Inclusive, não sei se você já trouxe família no teu podcast. Nunca. Eu tenho um primo que acabou de virar CEO da VEG. Agora sabe dá a pra VEG? chamar, sim. Ele é Alberto Cuba, Sim. Ele virou CEO da VEG e talvez eu chame, sim. No Papo na Boa, já levei minha avó de 93 anos no especial Dia dos Avós. Que legal. Cara, e é bacana porque ela com 93 anos, ela tem uma memória antiga de 1950 muito boa, mas às vezes se você perguntar se ela almoçou, ela ainda não sabe. Então, foi muito rico de detalhes, inclusive falando do meu pai, que dos 9 filhos, o meu pai era o mais danado. Então, fiz com minha avó, já fiz com meu pai, agora está em época de eleições, meu pai é vereador em Fortaleza há 28 anos, então eu fiz com ele, foi uma estratégia já de marketing para... A gente fez um episódio de 1 hora e eu já tenho 45 cortes para postar um por dia durante toda a campanha. Você tá modelando uma pessoa. Sim. Então, fiz com meu pai e quero fazer, quem sabe no Dia das Crianças, imagina, colocar os 9 sobrinhos ali para tá brincando e batendo um papo. Por que eu não tô falando muito de política em nomes específicos? Sim. Por conta de... eu já percebi
Que o algoritmo dá uma segurada, sim, cara. Sim, ainda mais desses nomes polêmicos aí, por isso que eu também segurei. Mas assim, a gente falou no começo a questão dos cortes, a importância dos cortes, né? Para podcast e para outra palestra, live. Cara, corte tem que ser feito, é vídeo, é conteúdo. Se você quiser esquecer arte, esqueça e faça só vídeo. Em qualquer nicho isso aí vai dar certo. Muito legal. Você tem alguma mania de produtividade? De ferramenta, agenda, método? Cara, eu ainda, apesar de ser muito tecnológico e gostar muito de tecnologia, eu ainda sou da agendinha de papel. Aí é o celular do advogado? Que tô transferindo para o bloco de notas, mas o meu time, tanto por exemplo, da equipe da campanha agora, cara, vamos usar o Trello. Eu, cara, acho bonito. Noxo, vamos. Mas eu ainda não peguei. Mas eu acho que todo mundo deve dar esse depoimento que ajuda demais na produtividade, essas coisas compartilhadas. Então, tenho que dar uma olhada nisso, inclusive saber até, já que vocês têm aqui essa produtora, como é que vocês fazem essa gestão de clientes, de processos, porque é tudo muito louco, né? É uma mistura de Google Workspace com agenda e Drive, com Trello, com ClickUp. ClickUp, sim. Para gestão de tarefas. Indo para dicas, certo? Quais podcasts que estão no seu radar, que são mais consumidos e referências para você? Cara, eu gosto muito, né? A gente estava até falando sobre isso, eu gosto muito todos os podcasts que o Rodrigo Silva vai, eu gosto. Nossa, por conta do tema que ele traz, né? E ele traz mais de um tipo de tema, né? Que ele fala de espiritualidade, mas também fala de história. E um bom contador de história, né? Bom contador de história. Então, onde ele vai, eu gosto de acompanhar. Mas, se eu quero me entreter, o gosto que eu gosto é do Vilela, porque é uma loucura demais de convidados. E ele é muito versátil na condução. Sim. Às vezes eu tento até me espelhar um pouco nele, mas às vezes eu gosto de colocar mais a minha posição. Ele fica mais ali em cima do muro, né? Sim. Eu gosto ali de dar mais uma posição, mas gosto muito como ele conduz. E quando eu quero entretenimento ali, eu vou para ele, né? Dependendo do convidado, às vezes é mais sério. E negócios, né? É Primo Cash, né? O primeiro podcast que eu comecei a acompanhar mesmo de perto foi esse. E tem outros vários aí. Eu gosto muito do próprio Os Nordestinos pelo Mundo, que eu falei. Ele tem uma pegada muito boa dessa questão. É mainstream, é para falar de arte, de música, de histórias de nordestinos, mas é bem bacana. E o Business Plan, né? O Business Plan é bom, né? No meu podcast de negócio. Eu gosto muito de acompanhar. Eu me assisto, acredita? Tu assiste os episódios? Não gosto de me assistir. Cara, eu assisto os episódios do Business Plan. Tempos depois eu assisto novamente. Não, mas eventualmente eu assisto pra ver minha condução, ou às vezes quando tem algum feedback, algum comentário, pô, o cara só interrompeu, convidar. Tem uns haters às vezes também, né? Você tem hater? Cara, tem, mas assim, tem aquele ditado, né, que as moscas só atacam luz acesa, alguma coisa nesse sentido. Então, eu nem olho, cara, eu só agradecer, obrigado pelo me ajudar no engajamento do algoritmo, porque quanto mais comentários ali... eu respondo todos também. Obrigado pelo feedback, entendeu? E quem não tem hater não tá crescendo. Alguém vai atacar alguém que não tá crescendo? E tem os haters anônimos, né? Que se escondem atrás de perfis que não são, né? Então, meu amigo, se você tem hater, é sinal que você tá crescendo. Tem alguma frase que te representa? Cara, eu já usei muito você merece o que sonha. Eu gosto muito disso há muito tempo atrás, só que fica muito na questão do sonhar. Hoje eu gosto mais nem da palavra propósito, né? A pessoa fala muito de propósito hoje em dia, mas quando você descobre o que você é bom em fazer, você descobriu ali o teu propósito. Então eu vou muito por aí. Quando você descobre o que você foi feito para fazer, você descobre o teu propósito e vai em frente. Eric, queria te dar um parabéns aí de novo, da mesma forma que eu abri o episódio, por você estar liderando, né, ser o vetor de liderança de união da comunidade de podcasts do Brasil. Você faz parte disso, é um pilar disso, dessa construção. Eu acho que eu tive meu momento inovador em 2010, de desbravar o formato, mas você tem um mérito de estar juntando, ser o primeiro que está juntando de uma forma estruturada essa comunidade e que eu tenho certeza que vai gerar
muitos outros produtos, né, e benefícios que você não está nem enxergando nesse momento, Sim. né? Então, acho que essa intenção é muito nítida, você está fazendo um trabalho fantástico e vamos pro Summit, né? Bora. Tá vindo aí também a nossa Netflix para podcasters, então todos os eventos presenciais e online são gravados, que vão para a área de membros no estilo Netflix ali, que o cara que entra hoje ele vai poder ver todos os conteúdos de 2 anos para trás. Que legal. Então, pô, imagina o compilado de conteúdo que vai ter lá. E de tudo que está sendo gerado pela comunidade. Sim, a gente tem os meetings mensais, Sim. sempre traz um expert, tem os eventos presenciais, os pockets, que são workshops menores, os summits, e dentre outros eventos que a gente faz ali, lives mais interessantes, então a gente está colocando tudo dentro. E eu tô querendo desenhar mais o podcast do Podcast Experience, que é para só falar com podcasters, estúdios e produtoras. Eu fazia isso via live no Instagram, agora eu quero transformar num podcast. Acho que vai trazer muito conteúdo bacana. Muito bom. Eric, parabéns. Obrigado Valeu, por vir aí. Obrigado. De Fortaleza. Tamo junto demais. Parabéns pelo trabalho. Acompanhe todos os episódios e é referência pra gente. Inclusive a gente que dá consultoria em podcast, pro cara que quer fazer um novo podcast, eu já indico aqui, ó. Olha isso aqui. Tem uma playlist, né? Mira esse aqui, Léo Talks by Léo, que tu não vai conseguir de cara, porque tem um nível, né, de execução e produção muito boa, mas olha para mirar naquele quadro dos sonhos que a gente costuma falar, né? Muito bom. Eric, obrigado. Agradecer a audiência. Agradecer o Pex, que tá aqui também. Show de bola, grande Tá aqui Pex. também. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, galera.